Fala filhote, tudo bem? Sou eu de novo, professor Vitor Madoc, estou aqui no nosso canal do YouTube para falar sobre física. E hoje a gente tem uma aula resumo sobre os conceitos da cinemática. Fica aí que depois da vinheta você vai aprender física central. Olha lá, filhote. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento. Para ser mais específico, ela estuda as características do movimento. Essas características são o espaço, tá? O tempo, a velocidade e a aceleração. Então a cinemática é uma parte da física, ela é uma área da física que vai ter poucas equações. Afinal, nós só vamos relacionar 4 grandezas. Nós vamos falar dessas equações nas próximas aulas de resumo, de MU e MUV, ou MRU e MRUV se você preferir, tá bom? O que nós vamos falar hoje na aula é sobre essas grandezas. O espaço, que aqui a gente vai chamar de deslocamento, o tempo, a velocidade e a aceleração. Então vem cá comigo. O deslocamento, meus amores, que a gente vai representar por ΔS, lembra que o delta significa variação e o S, a posição do corpo, ele pode ser uma grandeza vetorial ou escalar. Quando a gente diz que é uma grandeza vetorial, é porque ela possui módulo, direção e sentido, e ela pode ser representada por um vetor, que é uma flechinha. Agora, já a grandeza escalar, ela possui somente módulo, então ela vai ser representada por um número. E só. Claro que em ambos os casos nós vamos ter as unidades, tudo bem? Que vão sempre dizer se eu estou falando de deslocamento, de tempo, pipipi, popopó. Tá bom? Olhem só. Imagina que você mora num lugar A, na sua casa é aqui nesse ponto A, tudo bem? E a casa do seu crush é aqui no ponto B. Olha, para ir da sua casa para a casa do seu crush, você anda aqui 3 km na horizontal, 4 km para frente. Não é na vertical, tu não vai sair voando. Então, olha só. A tua distância percorrida, nesse caso, seria 3 mais 4. A tua distância percorrida seria 7 km. Essa distância percorrida aqui, ela é justamente o nosso deslocamento escalar, que é representado por um número. Tudo bem? Olha só, o deslocamento vetorial seria um vetor ligando o ponto de partida e um ponto de chegada. Como esse triângulo aqui formado, mas olha que triângulo, esse triângulo bem aqui que eu estou marcando, ó. Ele seria um triângulo pitagórico, aqui é 3, aqui é 4, então o meu deslocamento vetorial seria 5 km. Você tem que ficar atento, porque deslocamento escalar e vetorial normalmente vão ter valores diferentes. Então fica de olho. Quando ele falar na tua questão sobre distância percorrida, ele está se referindo a, de fato, ao caminho que foi percorrido. Ele está se referindo ao deslocamento escalar, a distância escalar, tudo bem? Agora, se ele falar sobre deslocamento vetorial, bom, tu vai ter que calcular um vetor que vai ligar o ponto de partida e o ponto de chegada, beleza? Olha só, a unidade de deslocamento no sistema internacional é o metro, não esquece disso. É claro que a gente tem unidades aqui como quilômetro, centímetro, milímetro, mas a do sistema internacional é metro. Bora agora para o nosso segundo conceito, que talvez seja o mais rapidinho. A gente vai falar de tempo. E tempo, meus amores, é o quanto esperamos. Tá vendo esse N aqui? Isso aqui foi que eu esqueci de colocar quando eu fiz o resumo, gente. Dá uma focada aí para ver que tem um N. Tá escrito direitinho. Então o tempo, ele é a medida de uma espera. Ele é o quanto esperamos para algo acontecer. No caso da cinemática, esse algo acontecer seria um movimento. Seria o corpo sair de um ponto e chegar em outro. A unidade de tempo é segundo no sistema internacional. Não esquece disso, beleza? Bate um print desse quadrozinho aqui que a gente vai falar sobre velocidade e aceleração agora. Bora lá, já falamos de deslocamento de tempo, vamos finalizar falando de velocidade e aceleração, beleza? A velocidade ela é uma medida básica de rapidez com que a gente anda um certo espaço. Então, velocidade vai ser o espaço que eu ando pelo tempo que eu levei. Claro que essa definição aqui é uma definição mais geral. A gente vai ver que a velocidade ela pode ser dada por outras equações além dessa daqui, tá bom? Mas de maneira geral a gente pode dizer que a velocidade é o espaço percorrido pelo tempo. Sendo assim, como eu tenho espaço e tempo, a unidade no sistema internacional da velocidade vai ser metro por segundo. Bom, tu sabes que no dia a dia a unidade mais comum é de km por hora, e você deve sim saber transformar de metro por segundo para km por hora. Mas eu guardei esse bônus para a nossa aula de MRU. Na aula de MRU eu vou te mostrar como você leva de metro por segundo para km por hora e vice-versa, beleza? A nossa próxima grandeza é a aceleração. A aceleração ela é a taxa de variação da velocidade.
Então ela é a grandeza na física que faz a velocidade variar. Simples assim. Olha aqui comigo. A aceleração, então, ela pode ser linear, também chamada de tangencial, ou centrípeta. Mas por que isso, Mardoc? Porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Quer dizer que ela possui módulo, direção e sentido. A minha aceleração linear é aquela que pode variar o módulo da minha velocidade. A aceleração linear, também chamada de tangencial, é aquela que vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua, tá bom? Já a aceleração centrípeta é a aceleração que vai fazer com que a minha velocidade varie em direção. É a aceleração que vai fazer com que a minha velocidade realize curvas. Se a minha velocidade está para frente e depois ela está para o lado, eu tive uma aceleração. E essa aceleração é a centrípeta. Então olha aqui comigo. Aqui a gente tem um exemplo de situação onde a gente tem uma aceleração linear. O corpo ele tinha uma velocidade pequenininha, a minha aceleração linear atuou no mesmo sentido da velocidade, fazendo com que essa velocidade aumentasse. A gente diz então que a aceleração linear é dada por ΔV sobre ΔT. Seria a variação da velocidade pela variação do tempo, beleza? Agora, a minha aceleração centrípeta, de novo, é a aceleração que muda a direção da velocidade. Essa aceleração centrípeta, ela sempre vai agir, gente, em um movimento circular para o centro da trajetória, como vocês podem ver aqui no desenho, tá bom? A aceleração centrípeta sempre vai agir para o centro da trajetória. E essa aceleração centrípeta vai ser dada por v² sobre r, no qual v é a velocidade do corpinho e r é o raio da trajetória. Independente da minha aceleração ela ser linear ou centrípeta, a unidade vai ser a mesma. E a unidade de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Ou, se você preferir ainda, metro por segundo. É a mesma coisa, beleza? Galerinha, essas aulas elas vão ser muito recorrentes aqui no canal. A partir de agora, a gente vai ter as aulas resumo. Vou trazer um tópico da física bem resumidinho, bem rapidinho para você, tudo bem? A gente tem a aula completa desse conteúdo aqui no canal. É a nossa primeira aula do curso de cinemática. Então, se você precisar aprofundar mais, se você não estiver só fazendo uma revisão, corre lá que a gente tem esse conteúdo para ti, tá bom? A gente vai ficando por aqui com a nossa primeira aula resumo do canal. Até a próxima!